E o GPS de hoje está na Vinícola Três Batalhas. GPS, o programa que leva você ao destino certo e pensa no destino além de sensacional. Comigo aqui, Geraldo Dezena, grande parceiro especial que fez o convite para o GPS conhecer a Vinícola Três Batalhas, que também faz parte da Associação Prata Rural. E olha, galera, é um pedacinho do paraíso aqui no alto de Águas da Prata, perto das Torres do Mirante. Aliás, bem-vindo mais uma vez ao programa GPS e agradeço esse convite mais uma vez, Geraldo. Eu que agradeço, Gulim, pela oportunidade de estar aqui, de mostrar um pouco do trabalho que a gente vem realizando aqui na vinícola e do café, do vinho. Aliás, trabalhos realmente sensacionais. Então eu queria que você falasse para o pessoal de casa como é que começou essa história, Geraldo. Você agora virar o homem do agro. Você sempre foi do banco, né? Bancário, alto escalão, viajando, morando em diversos lugares. Uma hora depois que você aposentou, você falou, agora eu preciso me acalmar e eu quero começar a ser o homem do agro. Como começou essa história? Eu acho que foi por acaso. Quer dizer, cansado da vida de executivo, eu fiquei 43 anos trabalhando em banco, que é uma profissão bastante árida, vamos dizer assim. Quando eu me aposentei, então resolvi comprar essa propriedade. E aí o que fazer com a propriedade, né? A primeira coisa que veio em mente foi o café, que o café é o nosso produto da região de Águas da Prata, um dos melhores cafés do Brasil. É produzido aqui na nossa região, nessas montanhas. Então foi a primeira opção. O trabalho nosso nesses anos todos é de transformar esse espaço, buscar ser um espaço gostoso para visitação, e abrir isso para a comunidade também, o pessoal poder visitar e ver uma experiência com relação ao vinho, café e tudo mais. Exatamente. Pensa num lugar sensacional. É aqui na Vinícola Três Batalhas. Atrás da gente, nós vemos o Pico do Gavião. Daqui parece que ele é pertinho, né? Mas é realmente especial essa visão que você tem aqui da vinícola. Então, realmente, Águas da Prata é uma cidade lindíssima, né? Eu acho que a gente tem a questão principalmente da natureza, das serras. E aqui, na Vinícola Três Batalhas, a gente tem um privilégio de ter essa vista maravilhosa. Praticamente da parte mais alta você tem uma visão quase 360 graus. É uma região, de certa forma, do ponto de vista da agricultura, difícil por causa da topografia e tudo mais, mas é compensada muito em relação a tudo que ela oferece de beleza natural. Exatamente. Quando você fala de topografia, quer dizer que aqui é muito íngreme, né? Morros grandes. Mas mesmo assim você falou, eu vou colocar um café aqui e umas uvas ali. Como é que foi essa história sua que você falou, vou trabalhar com isso agora, quero essa agricultura para mim? Quando a gente adquiriu a propriedade, a gente quis ativar de alguma forma. E o café é a primeira coisa que vem em mente na nossa região, né? Porque o café da nossa Serra de Águas da Prata é um café de altíssima qualidade. Então foi a primeira coisa que veio à mente e a gente começou pelo café. Mas a paixão da Ângela por vinho, né, que já vem produzindo vinho já há muito tempo em casa, de forma artesanal. Geralmente ela comprava um caminhão lá no Rio Grande do Sul e fazia uma cooperativa e dividia, né, os lotes para produzir o vinho em casa, né? E tem uma tradição de família também, nós somos descendentes de italianos, então uma tradição de família também com relação ao vinho. Então ela lançou um desafio, por que não a gente tentar aqui plantar alguma variedade e tentar fazer o vinho por aqui? Aí foi assim que nós começamos. No caso, hoje vocês têm duas variedades de uvas, vocês fazem diversos tipos de vinho, mas a uva Syrah e a Sauvignon Blanc são as que se adaptaram melhor ao solo aqui de Águas da Prata, principalmente aqui na região da Vinícola Três Batalhas. Eu acho que o Syrah foi uma variedade que se deu muito bem aqui. Eu acho que a gente tem que valorizar essa variedade, né? Como você tem lá na Borgonha, os Pinots, como você tem também em várias regiões do mundo, uma casta específica. Eu diria que a casta da nossa região é o Syrah, a casta que se deu melhor e está dando um vinho de excelente qualidade. O Sauvignon Blanc também se adaptou muito bem aqui. Aliás, é um dos vinhos mais refrescantes que a gente pode experimentar no verão, né? Mas quando você faz um investimento desse, né, de tentar testar um vinho de qualidade, é sempre uma incógnita, né? Você nunca sabe o que vai surgir, né, do resultado. O investimento é alto, você faz esperando, lógico, um retorno daquele investimento. E nós tivemos uma alegria muito grande quando a gente teve a primeira safra já com a qualidade do nosso Sauvignon Blanc principalmente. Em função, nada mais nada menos do que essa região vulcânica, essa serra, esse nível de mineralidade que tem na nossa região e altitude também, nós estamos a 1.350 metros de altitude. E isso trouxe mais frescor e tal, e trouxe uma diferenciação para o nosso vinho. Isso foi muito bacana.
É isso mesmo! Lembrando que o GPS de hoje está gravando na Vinícola Três Batalhas, um lugar que também pertence à Associação Prata Rural, aqui em Águas da Prata, que é além de sensacional. Bom, você falou agora no início da entrevista que você adquiriu essa propriedade pouco antes da pandemia. Então você teve a oportunidade de passar a pandemia aqui. Enquanto muita gente estava fechada em casa, você tinha esse lugar aqui. Aliás, trabalho foi o que não faltou na pandemia para você aqui consertar esse lugar, né? Realmente foi uma decisão difícil na época de tomar, porque a gente não queria voltar mais para a cidade, em função de tudo que estava ocorrendo. E aí a minha esposa sugeriu que a gente ficasse por aqui, mas nem energia elétrica a gente tinha. Aí falou, vamos ficar. No início nós botamos uma lamparina aqui e ficamos por aqui. E durante o dia, como eu gosto muito de marcenaria, durante o dia eu fui trabalhando na minha marcenaria, recuperando janelas e recuperando as coisas da propriedade. E praticamente passamos toda a pandemia aqui trancados, né? E aí veio a energia elétrica e nós fomos evoluindo. Eu acho que foi um período muito gratificante para nós, embora tenha sido um período muito difícil para todos, mas para a gente que ficou aqui curtindo esse movimento foi muito bacana. É muito legal a gente falar também, Geraldo, que essas casas que tem aqui na Vinícola Três Batalhas, você aluga ela, não é? Nós recuperamos as casinhas, que eram casinhas de colono. A ideia nossa é trazer uma experiência para aquelas pessoas da cidade de como que é morar numa casa de colono. Então é uma casa bem simplesinha, embora tenha todos os recursos, todo o conforto, mas é uma casa como era originalmente, como onde os colonos moravam. Então a gente aqui hoje nós temos duas casas que nós alugamos aí no período de principalmente finais de semana. A gente tem alugado para o pessoal que vem de São Paulo, que está acostumado com aquela vida atribulada lá em São Paulo, aquela correria toda. Chegam aqui, realmente é uma experiência muito legal para eles. E acima de tudo é o Alto do São Roque, aqui em Águas da Prata, porque durante o dia é calor, o sol é forte, mas à noite o friozinho aqui é sensacional, não é? Aqui é interessante, mesmo no período mais quente, né, que é o período de verão, aqui você tem que dormir com um cobertorzinho, porque realmente esfria bastante. Cai bastante a temperatura em função da altitude, né, e do local que é onde nós estamos. É isso aí, realmente sensacional. Essa é a Vinícola Três Batalhas, cada vez mais nos surpreendendo. Realmente sensacional. E vocês vão conferir tudo no programa GPS. Vamos conhecer os cafés agora e já já nós vamos conhecer os vinhos aqui da Vinícola Três Batalhas, no Alto de Águas da Prata, próximo às Torres do Mirante. Um pouquinho mais para vocês. E agora vocês vão conhecer os cafés especiais aqui da Vinícola Três Batalhas em Águas da Prata, no alto aqui da montanha, próximo às Torres do Mirante. Realmente especial. O café é um xodó que você tem aqui, não é, Geraldo? Ah, sim, o café, a nossa região, né, Águas da Prata, produz um dos melhores cafés do mundo, né? Então, realmente são cafés especiais. Em função da altitude, em função da própria terra nossa, nós conseguimos produzir café de altíssima qualidade. Quanto mais alto o café, melhor é. Como que é que funciona essa cultura do café? A altitude, ela traz, né, de certa forma, ela traz sabores diferenciados e uma complexidade maior para o café. Isso é muito valorizado quando você vai classificar, definir o café como um café gourmet ou um café especial. Tem uma importância e um impacto muito grande essa questão de você estar numa altitude, num terroir muito favorável à produção do cultivo do café. Cada terreno você escolhe uma forma de plantio, né? Para favorecer sobre vários aspectos, não só a questão da cultura, mas também na hora da colheita, para você ter uma condição mais favorável. Aqui na nossa região, como uma região bastante acidentada, então muitas vezes você escolhe uma forma de plantio que favoreça. E aqui eles acabam colhendo tudo em lonas brancas, como o pessoal de casa está conferindo. Fica mais fácil então até para limpar o café. E acaba sendo um café diferenciado. Por isso que você chega a ter um café especial. Desde a colheita, quer dizer, desde o plantio, óbvio, mas a colheita é fundamental, né? Assim, essa colheita de forma manual, né, e o cuidado que a gente deve ter com o café depois da colheita também, na secagem e tudo mais, para preservar aquilo que a gente já conquistou da fruta no pé, né?
Então esse que é o grande desafio de todos os produtores. No caso, teu café já ganhou diversos prêmios, é um dos cafés realmente especial que tem em nossa região. Só lembrando vocês de casa, gente, que tem o café gourmet e o especial. O especial está acima do gourmet. Até onde você acha que você vai chegar? Até onde você sonha em chegar com esse seu café? A gente ainda está começando nesse processo, né? Nós estamos na terceira safra. O cuidado depois da colheita, que eu acho que esse é um trabalho que a gente ainda tem que fazer um investimento, de você ter uma secagem especial com terreiros suspensos e tal, que isso pode agregar e trazer maior qualidade para o café. Gente, é realmente sensacional. Estou gravando na Vinícola Três Batalhas agora com o Geraldo Dezena, que está falando um pouco sobre esses cafés especiais realmente sensacionais aqui dessa região e principalmente da Vinícola Três Batalhas, que é diferenciado. Bom, o pessoal de casa está conferindo e quer saber como é que eles fazem para saborear um cafezinho sensacional desse. É só vir aqui na vinícola então, que tem toda uma degustação especial, né? A gente começa pelo vinho, né? Depois nós terminamos no café, né, Guli? E realmente, para quem tiver interesse, nós temos aqui o café, não só para levar o café para fazer em casa, o café para torrar, ou o café já torrado, o café já moído, ou se quiser degustar aqui também o nosso café, a gente prepara. Então a gente está aqui aguardando. É isso aí, realmente especial. Vocês de casa conhecendo um pouco da Vinícola Três Batalhas, no Alto de Águas da Prata, próximo às Torres do Mirante, gente, que também faz parte da Associação Prata Rural, que é além de sensacional. Um pouquinho mais para vocês desses cafés especiais sensacionais. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, oh, then let me know that it's real. Chegou a hora então de eu experimentar o café especial aqui da Vinícola Três Batalhas. Ângela Bonfante está aqui conosco agora, feliz em estar recebendo você no GPS e agradeço por ter aberto as portas também, juntamente com o Geraldo, aqui da vinícola para a gente conhecer os vinhos e, acima de tudo, os cafés especiais, Ângela. Bem-vindo, Gulim. Sensacional você estar aqui. Sensacional. É realmente especial. Aliás, é muito legal você ter uma propriedade com vinhos e cafés, duas bebidas das mais saborosas do mundo, não é, Ângela? É verdade. É o que todo mundo gosta, né? O café para dar ânimo na vida e o vinho para dar saúde pra gente, né? Acima de tudo, sensacional. Vamos experimentar esse café especial? Um brinde sensacional ao café especial aqui da Vinícola Três Batalhas. É, galera. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. Sensacional. Sensacional, Gulim! Sensacional, Gulim! Geraldo, é realmente especial. O café, como a gente gosta de dizer, e é aquela história do açúcar. Não precisa de açúcar, porque ele já vem adocicado. Já é da fruta mesmo isso, não é? Eu acho que quando você tem o cuidado, primeiro, de colher os cafés maduros, né? Para processar e processar em terreiro suspenso e tal. Então você traz esse doce para o café que ele fica muito gostoso no paladar e que aí realmente sem açúcar você percebe realmente o terroir no café, que a gente fala do terroir do vinho, mas o café também tem o terroir, você tomando você percebe exatamente tudo aquilo que ele traz da terra. Isso mesmo, é realmente especial. Ângela, eu queria que você falasse para o pessoal de casa como é que é a propriedade aqui, como é que é a Vinícola Três Batalhas com essas duas bebidas especiais. É uma paixão. Eu acho que estar aqui nesse local e promover transformações nessa natureza maravilhosa é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, tanto eu quanto o Geraldo. É, gente, realmente sensacional. Imagina você ter uma propriedade com as duas bebidas, das mais bebidas do mundo, claro, né? Que é o café e que é o vinho. Nesse momento a gente está degustando o café especial aqui da Vinícola Três Batalhas, só que tem muita história em cima de tudo isso, né? Quando chega nessa xícara aqui, tem muito suor, tem muito trabalho, não é, Ângela? Tem muito, né? Tem muito. Desde do plantio do café que a gente fez, né?
o cuidado, o trato, o ano inteiro, tirando o capim do pezinho, colocando comidinha para o café, que são os adubos e tal. E depois o cuidado de colher, o cuidado de secar o grão ao sol. E tudo isso é um processo muito longo, né? E depois, numa goladinha, aí a gente degusta e fica muito feliz, né? São segundos, gente, que a gente saboreia um café, só que por trás disso tem anos de trabalho realmente sensacional. Aliás, falar em trabalho, tem um trabalho extra que você faz, a gente já disse na primeira entrevista, é o seu trabalho de marcenaria. Você que fez essas 2 mesas aqui, essas 3 no caso, tem uma atrás. Na realidade, eu faço, a Ângela desenha, essas mesas ela desenhou e eu tiro do papel, né? Tento tirar e fazer da forma que ela concebeu. Então, essas mesinhas nós fizemos aqui, aproveitando tudo madeira de demolição, aproveitando uns tacos antigos de ipê que estavam sendo jogados no lixo, a gente recuperou e a gente está aproveitando aos poucos, trabalhando esse material e transformando num outro objeto. Bom, gente, realmente especial. Estou aqui na Vinícola Três Batalhas, que faz parte da Associação Prata Rural, mostrando para vocês aí de casa, né, os cafés. E agora no próximo bloco vocês vão conhecer os vinhos aqui da Vinícola Três Batalhas. Se o nome é Vinícola Três Batalhas, tem o vinho sensacional, com uva Syrah e Sauvignon Blanc. No próximo bloco vocês vão conferir. Vamos lá, né? Fazer nosso último brinde de cafezinho aqui. Só que antes da gente fazer esse brinde sensacional, eu queria que você falasse sobre essa bolachinha que você tem aqui, porque parece uma pedra. Você aprendeu a fazer na Itália agora, nessa sua última viagem, e é realmente sensacional quando a gente saboreia. É realmente sensacional o sabor. Mas o formato que tem lá na Itália é diferente. É uma massa de tarelli. E eu aproveitei e fiz no formato de pedra, porque a gente tem que inovar. Eu não posso trazer aqui o tarelli lá da Itália. E sim, eu posso trazer a receita, mas num outro formato. Precisamos inovar, precisamos transformar. O mundo, ele é um processo de transformação, né? A vida é assim. Você mostrando esse tarelli aqui, esse formato de pedra, o pessoal vai ter que vir aqui agora e experimentar. Então aproveita que você vai ter que fazer muito agora, né, Geraldo? Eu vou experimentar, gente, porque é um sabor maravilhoso, assim, ó. Sensacional, isso aqui é muito bom. Sensacional, Bolinho! Vou encerrando o primeiro bloco aqui do programa GPS e no segundo bloco vocês vão conferir as vinhas e os vinhos sensacionais aqui da Vinícola Três Batalhas. Vamos lá fazer um brinde especial com um café especial e sensacional. É muito sensacional, gente. Sensacional, Bolinho! Qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi. Chegou o momento então de vocês conhecerem as videiras, as uvas sensacionais aqui da Vinícola Três Batalhas, que o Geraldo vai apresentar para vocês. Aliás, o pessoal de casa já conheceu os seus cafés, mas agora as uvas estão de vento em polpa, né, Geraldo? Sem dúvida, nós estamos indo para a terceira safra. Nós temos aqui na parte de baixo o Sauvignon Blanc, né? E na parte de cima Syrah. São duas espécies que foram muito bem na nossa região e a gente está muito feliz com o resultado aqui que nós conseguimos, com a qualidade que nós conseguimos do vinho. Como é que você descobriu que esses dois tipos de uvas davam certo nesse lugar? Gulim, isso vem do estudo que o Murilo, o técnico da Ipamig, Minas Gerais, trouxe da França, quando ele fez o doutorado dele lá, ele trouxe da França essa possibilidade de fazer a dupla poda. As castas que foram melhores aqui na nossa região foram essas duas, Sauvignon Blanc e Syrah. Nós estamos agora num movimento grande de experiência de outras castas europeias e muitas delas já estão dando bons resultados.
Então eu diria que a nossa região é capaz de produzir praticamente todas as uvas europeias com qualidade. Realmente sensacional essas uvas aqui da Vinícola Três Batalhas. Vou conversar com o Marcos, que está chegando agora aqui no programa GPS. O Marcos é sommelier ou enólogo. Acho que antes da gente de eu entrevistar você podia tirar, né, essas dúvidas do que é um sommelier e o que é um enólogo. Então, Golinho, o sommelier ele vai analisar o vinho já pronto. O enólogo é quem faz o vinho. Então, o enólogo ele cuida a parte desde campo até a parte da fabricação desse vinho em si. O enólogo é mais a parte de fazer tantas combinações de harmonizações e também a analisar se aquele vinho tem ou não qualidade, identificar qual é aquele tipo de vinho, qual é aquele tipo de onde aquele vinho vem. Então a diferença é basicamente essa, um faz o vinho e o outro analisa o vinho. Bom, realmente especial, aprendendo um pouco mais aqui na Vinícola Três Batalhas com o Marcos. E eu queria que você falasse então a diferença dessas duas uvas. Uma vai fazer o vinho branco e a outra vai fazer um vinho tinto. Por quê? Explica um pouco de cada uma. Exatamente. As duas são uvas francesas. O Sauvignon Blanc é uma uva tipo branca. A maturação dela, a casca dela fica amareladinha. Toda essa parte da casca vai transferir essa coloração depois para o moço do vinho. A tinta, que é no caso nosso que é o Syrah, a coloração que ela vai passar para o moço do vinho é a coloração violeta. Pela pigmentação da casca é o que você faz o vinho tinto e o vinho branco. Agora em 2025 vocês vão colher a terceira safra das uvas para fazer o vinho aqui da Vinícola Três Batalhas. Como que foi essa primeira e segunda safra? A primeira e a segunda safra foi uma grata surpresa pra gente, porque de cara já deu um vinho de muita qualidade. O nosso Sauvignon Blanc 23 foi quem tornou a vinícola ficar conhecida na nossa região. Um vinho muito aromático, então isso foi muito diferente do que o pessoal estava produzindo aqui em vinhos brancos. O vinho tinto, de cara, já foi um vinho que foi bem pontuado pela revista Adega, que talvez é a mais conceituada do Brasil. A qualidade muito boa. Na primeira safra, a gente ficou muito feliz. E aí a segunda safra só veio para confirmar. O tinto já ficou superior ao que a gente conseguiu na primeira safra. E o vinho branco veio para atingir realmente a excelência. E hoje ele é um vinho com uma acidez acentuada, ele persistiu bastante o aroma bem perfumado, igual o irmão dele, o 23, só que ele veio com uma elegância um pouco maior. E aí isso, a gente está percebendo que com o tempo de videira, com a videira ficando mais velha, essa qualidade está começando a aumentar. Então nossa expectativa para esse ano é muito grande, tanto no Sauvignon como no nosso Syrah. Inclusive tem uma novidade esse ano que parte do nosso Syrah vai virar um rosé. Então vai ter mais um rótulo disponível na Três Batalhas em dezembro. Gente, realmente sensacional. Vocês conferindo aqui todas as delícias e curiosidades especiais da Vinícola Três Batalhas. Mas eu queria perguntar para você uma coisa especial, que é o famoso terroir. Muitas pessoas escutam essa palavra e não sabem dizer o que é, não sabem explicar o que é. Podemos dizer que seja o clima do local, a terra do local, a chuva se vem, se não vem, o vento. O que é o terroir e o que tem esse terroir aqui na Vinícola Três Batalhas, Geraldo? Ô Golinho, é tudo isso que você disse, né? Na realidade, o terroir é toda a influência que o meio ambiente exerce sobre a videira. Então, aí desde a mineralidade do solo, a qualidade do solo, a insolação, né, nível de insolação, as amplitudes térmicas de frio à noite, calor durante o dia, o vento. Então, você tem uma série de fatores que interferem no vinho, isso que nós chamamos de terroir. E aqui nós estamos num terroir que nós chamamos de terroir vulcânico. Porque nós estamos muito próximos ao Poços de Caldas e essa terra é uma terra que todos sabem, é uma terra bastante mineralizada e isso tem trazido ao nosso vinho essa vamos dizer, essa complexidade que está trazendo qualidade principalmente para o Sauvignon Blanc e para o Syrah também. Gente, realmente sensacional! Uma aula de início, né, de vinho, por enquanto nas parreiras aqui. Aliás, videiras, que é o ideal dizer, né, sobre esses vinhos especiais da Vinícola Três Batalhas. E agora chegou o momento da gente ir lá para a adega. Ali a adega é realmente sensacional. A gente pode dizer que é o famoso tesouro, né, de uma plantação de vinhos que é a adega.
Ali é o resultado de todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, né? E a expectativa nossa é que realmente o pessoal que tem experimentado goste e a gente consiga o objetivo final, que é produzir um vinho de qualidade, que o foco das Três Batalhas não é quantidade. A gente vai trabalhar muito forte com a questão da qualidade e cada ano a gente tem investido bastante nisso. Gente, realmente especial. Então um pouquinho mais para vocês da Vinícola Três Batalhas aqui em Águas da Prata. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Um dos momentos mais sensacionais da reportagem aqui na Vinícola Três Batalhas. Nós estamos agora onde estão guardados o tesouro especial aqui, né? Essas bodegas, as garrafas com líquido sensacional. No caso aqui, Ângela Bonfante agora está com sua presença especial. Ela vai falar sobre o vulcão. Na verdade, essas uvas estão plantadas ao redor do vulcão de Poços de Caldas. Você fez até uma maquete que você vai mostrar já já. Mas primeiro eu quero falar com o Marcos sobre as uvas especiais e sobre esses vinhos. Você falou que são 2 uvas que tem aqui, né? Isso. Aqui à nossa direita a gente tem o Syrah e aqui o Sauvignon Blanc. Tem uma diferença de coloração bem importante nas duas, né? Uma vai mais para um amarelo palha, um perolizado bem bonito. E do outro a gente vai para um violáceo bem forte. E essa coloração dele tão intensa a gente só consegue por conta da altitude mesmo. A altitude realmente especial, a gente vai falar já desses vinhos sensacionais, mas você fez uma maquete, Ângela. Aliás, bem-vinda aqui ao programa, feliz em estar te entrevistando, minha querida amiga, para mostrar para o pessoal de casa que nós estamos em volta do vulcão. Muito legal para a gente entender aonde fica São João da Boa Vista, Águas da Prata, Grama, Poços e todas as cidades ao redor aqui. Bem-vinda aqui ao programa GPS. Muito obrigada. Nossa região é um vulcão, né? Mas desde sempre todos nós sabemos que Poços de Caldas é um vulcão. A gente olha a nossa Serra da Mantiqueira e fala, mas onde será que está esse vulcão, né? Esse era um questionamento meu, esse era uma curiosidade. Até que a gente foi estudando a região e vendo que o vulcão ele tem uma borda muito grande, tem 35 quilômetros de diâmetro essa borda, né? Porque funcionou de 85 milhões de anos a 65 milhões de anos, o tempo dele de atividade. E nessa época funcionava assim, com 3 ou mais cones. Então era como se estivesse borbulhando, era uma caldeira. Por isso a gente tem esses nomes, Poços de Caldas, Laranjeira de Caldas. E pronto, é por conta dessa borda efervescente que tinha, né? E agora então existe todo um trabalho vulcânico para os cafés, para os vinhos que vocês têm aqui também, para as uvas, no caso, que vão tornar vinho, e para qualquer cultura que a gente plante nessas terras, porque realmente os minerais que tem aqui são diferentes. Sim, eu acho que tudo o que esse terroir tem, não só do vinho, mas do café, do leite, das hortaliças, da própria água mineral desse vulcão todo, né? E o interessante é que nós fazemos parte de uma associação, que é a Associação da Região Vulcânica, que trabalha sobre fazer a identificação de origem dos nossos produtos, porque, de fato, todos os nossos produtos, eu acho que ele provém exatamente dessa terra especial, cheia de minerais, que é o vulcão. E no nosso caso, foi surpreendente que, com esse desejo de fazer um vinhedo, né, nós conseguimos um vinho tão especial. E eu não tenho dúvida que é por conta desse nosso vulcão. Esse é o maior atributo que nós temos. A gente percebe no mapa que Águas da Prata está no alto, que é próximo às Torres do Mirante, aqui a Vinícola Três Batalhas, não é? Fica bem na beira do vulcão. O município de Águas da Prata tem o desenho de um peixinho, né? E nós estamos ali, bem onde está o número 2 ali. Então é um dos pontos mais altos, acho que é o vinhedo mais alto do nosso vulcão.
E ao lado aqui, claro, fica as Torres do Mirante, gente, próximo onde nós estamos. E na divisa entre Águas da Prata e Andradas é onde fica o Pico do Gavião. É realmente diferenciado essas uvas que são plantadas aqui nesse solo, que é um solo vulcânico. Eu sempre gosto de usar uma comparação que é a gente, assim como outras 35 vinícolas da região, vinificam com Terra Nossa, que é uma vinícola de Espírito Santo do Pinhal. E quando a gente experimenta o nosso vinho e o vinho que também é produzido lá, eu não estou falando que o nosso é melhor ou é pior que o dele, é apenas diferente. O nosso vinho ele ficou um pouco diferente do perfil de que está sendo encontrado por lá. E aí eu só posso atrelar duas coisas. Primeiro é o solo vulcânico, que tem muito mineral, são mais de 18 minerais que se encontram nesse solo, além da amplitude térmica. A gente tem aqui o nosso inverno de dia algo perto de 20 a 25 graus e de noite de 2 a 3 graus. Essa diferença é sensacional. Gente, olha, no caso aqui o Sauvignon Blanc, você tem uma safra 23 e tem outra safra do ano de 24. E o Syrah, que ano que ele é esse aqui? Esse aí é um Syrah de 2023 também. 2023. Só que você tem uma reserva aqui ao lado, que você está curtindo um pouco mais. Explica sobre isso, que esse vinho é valioso, hein? Esse, acho que eu tô com vontade de experimentar de verdade, porque é além de sensacional. Então, esse vinho, a base dele é esse vinho que a gente está aqui, que ele ganhou 91 pontos na revista Adega. E a gente pegou parte dessa produção e colocou ele na barrica de carvalho francesa. E aí, ainda para melhorar ele ainda mais, pegamos parte da produção 2024 e colocamos 10% no volume dele, vai ser de uma safra nova. E acabou que esse vinho ele ficou com, além da azeitona, da pimenta preta que ele já tem, ele ainda veio com um pouco de baunilha e caramelo. Então ele deu uma complexidade bem maior na boca também. Ficou bem mais aveludado, bem mais gostoso e tem tudo para ser um vinhaço. Na verdade, ainda não está pronto para ser comercializado. Mas vamos abrir uma garrafa para o pessoal conhecer um pouco desse vinho especial? Pro GPS a gente vai abrir uma exceção. Vamos abrir uma garrafa para você poder experimentar e contar para eles. Isso é além de sensacional. Marcos, Ângela, agradeço vocês aqui. Vamos lá então. Agora chegou o momento da degustação dos vinhos aqui da vinícola Três Batalhas. Rola aí que tá além de sensacional. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré. Chegou então o momento mais sensacional do GPS, a degustação especial aqui na vinícola Três Batalhas desses vinhos realmente especiais. Geraldo, com certeza aqui é a parte mais esperada quando a pessoa vem conhecer a vinícola Três Batalhas, né? Sem dúvida nenhuma. Primeiro você tem aqui contemplar essa natureza toda que nós temos aqui, que eu acho que é um diferencial extraordinário. E depois, lógico, a expectativa é verificar a produção de vinho e sentir o terroir dessa região aqui transferido para esses nossos vinhos, tanto branco quanto tinto. Então agora vou pedir para o Marcos começar a fazer todo... O que a gente pode dizer? É uma cerimônia que você faz, porque desde o início ao fim tem todo um ritual, não é? A gente pode chamar talvez de um encantamento, né, do cliente, porque como a gente já foi no vinhedo, a gente já passou por toda essa parte, conversamos sobre o vinho, e agora é a hora de mostrar realmente que tudo que a gente falou realmente é verdade, né, que o vinho tem muita qualidade, né. Geralmente o que a gente faz? Começamos pelos vinhos brancos, verificamos o aroma, verificamos a coloração, e depois verificamos no paladar. Em seguida, fazemos uma limpeza no paladar, vamos para o vinho tinto e depois fazemos as combinações dessas comidas. Então tem desde queijos maturados, queijos frescos, tem frutas, tem charcutaria, dando prioridade muito para produtos regionais, né? Para incentivar também o produtor local a poder ter uma visibilidade num projeto legal igual ao nosso. Alors je sens moi mon cœur qui bat.
primeiro vinho que a gente vai tomar é um Sauvignon Blanc 2023, da safra de 2023. Foi o vinho que deixou a vinícola mais famosa, foi o vinho que despertou o interesse até de outros produtores para vir conhecer aqui a vinícola. Ele é um vinho muito aromático, intensidade aromática muito poderosa e muito frutado. Ele vai muito para goiaba e para maracujá. O aroma dele é muito intenso, então ele puxa muito para goiaba e para maracujá. E aí na boca ele tem uma acidez bem equilibradinha, aquele vinho que persiste um pouco na boca e uma refrescância muito boa. Maracujá na boca aí fica mais intenso ainda do que no aroma. Sensacional! Sensacional, Gulim! Claro que você diz, né, que tem o maracujá. Às vezes até nos induz a pensar no maracujá e sentir o gosto do maracujá. Mas eu acho que é isso que é a sensação da harmonização mesmo, né? A gente perceber e, acima de tudo, a refrescância, como ele disse, né, Geraldo? Isso aqui é muito refrescante. Assim, principalmente o branco, né? Servido na temperatura adequada, ele traz esse frescor e traz essa acidez. Quando você combina com um prato e faz essa harmonização, realmente você consegue sentir todo o potencial do vinho e toda a qualidade que ele pode te apresentar. Bom, Marcos, experimentei esse vinho, degustei esse vinho agora. Qual é o próximo passo que eu devo fazer? Vamos lá, Gulim. Próximo passo, beber um pouquinho de água. A gente vai limpar o paladar para você experimentar o outro Sauvignon Blanc 2024. Qual que é a diferença deles, Gulim? São a mesma uva, o mesmo local. A diferença foi que um ano foi muito quente, o outro ano foi um pouco mais frio. Então, na verdade, é a mesma uva, só que você colheu um ano anterior, a outra no ano seguinte, e aí, devido à temperatura, o famoso terroir daquele ano, que vai mudar, então, a coloração ou então a aromatização dele, né? Vamos lá, com você. Então, o terroir vai ser um mix de várias coisas. O nosso solo, a nossa temperatura, O cheiro é diferente. Exatamente. Nossa temperatura, a água que a gente faz a irrigação do vinhedo, uma água mineral, uma água com muitos minérios. O solo é um solo vulcânico, então é um solo com muitos minerais, como a gente comentou lá fora. E isso faz o mix para você formar o terroir. E o ponto diferencial de um ano para o outro foi que este ano do 24 foi um ano bem mais quente do que o 23. E aí ele foi mais pro pêssego em vez da goiaba do outro. Gente, sensacional! Sensacional, Gulim! E agora, finalmente, o meu vinho preferido da vinícola, que é o Syrah 2023. A adega deu 91 pontos para ele, na primeira safra da vinícola, então foi algo que a gente comemorou bastante. E ele ficou um varietal bem fiel ao que um Syrah deve ter. Ele tem uma intensidade de coloração bem alta, ele tem uma densidade na coloração muito, muito grande, e o aroma dele foi muito para azeitona preta e um pouco de pimenta preta também. Então, é algo muito característico de um Syrah de altitude. Na boca ele ficou com uma acidez equilibrada, um tanino bem macio, não é aquele vinho que o amargor impede você de tomar 2, 3 taças. E uma doçura na ponta da língua bem interessante, além de um pouquinho de um amadeirado ou um defumado, dependendo para aquele paladar um pouco mais refinado, consegue achar esse amadeirado presente nele. Com toda certeza, sensacional! Sensacional, Gulim! Um beijo! E agora a gente tem uma surpresa pro Gulim, que é o nosso Syrah, que ficou na barrica de carvalho francesa, 1 ano na barrica de carvalho. É um vinho que não está pronto ainda. É um vinho que precisa ficar mais 4 meses na garrafa, já ficou 2, e aí ele vai virar um Gran Reserva. É outra coisa, gente, ó, só o cheiro já é diferente. A gente já percebe que pegou mesmo o gosto da madeira, do carvalho. Só o cheiro que eu já estou percebendo. E encorpado, só de cheirar você já vê que ele está mais encorpado. Ele tá bem mais encorpado, na boca tem um amanteigado bem gostoso. Ele ficou com um aroma de baunilha, só que ele não perdeu a azeitona e a pimenta preta que tem no outro Syrah, que é o irmão dele, né? Que esse Syrah barricado veio do nosso Syrah 91 pontos da adega.
Então nossa expectativa com ele é que ele chegue a 92, 93 pontos, porque ele é um vinho que ele teve um envelhecimento numa barrica bem nobre francesa, e isso veio a dar aveludar ele um pouco mais do que o irmão dele, que é um pouco mais refrescante, assim. Gente, olha, sensacional. Sensacional, Guli. Põe eu de novo na tela. Eu talvez tenha gostado um pouco mais desse aqui, porque ele acaba sendo mais refrescante e mais leve. Só que para os dias de frio, com toda certeza, esse aqui, gente, olha, eu vou falar para você, é um vinho fino que você está produzindo aqui, Geraldo. Sem dúvida, eu acho que a gente está esmerando muito na questão da qualidade, né? Porque a área é pequena, então todo o foco nosso é ter uma produção pequena, mas cuidar muito da fruta para ter uma fruta de qualidade e conseguir produzir um vinho de qualidade também. Com certeza, então Vinícola Três Batalhas, coloque aí na sua agenda, vocês precisam conhecer. Só lembrando aqui, Marcos, que é todo final de semana e também feriado que abre a casa? Isso, final de semana, feriado, e também para grupos acima de 4 pessoas durante a semana a gente consegue agendar também. Então se a pessoa tiver por Poços, por São João, tá com a família, quer vir aqui, também a gente consegue fazer agendamento para ela. Claro, e sem falar das casas aqui que a pessoa pode alugar e passar, né? Fim de semana e tudo mais. Isso é muito legal, né, Geraldo? Sim, eu acho que é uma experiência bacana porque a gente tentou preservar o que existia aqui das casas de colono, para quem está nessa vida corrida da cidade, né? É uma experiência bem interessante para relaxar e curtir a natureza. Claro, casa de colono que a gente fala, né? Casa antiga dos moradores que trabalhavam nas fazendas, só que todo um conforto diferenciado também, porque a pessoa vem aqui, ela tem que relaxar, né? É diferente, é especial, o pessoal de casa tem que conhecer a Vinícola Três Batalhas e poder passar um final de semana aqui com a família, isso sim, além de sensacional. Sem dúvida, eu acho que é uma experiência muito gratificante, principalmente porque nós estamos aqui ao lado de uma mata, né? Uma mata bem preservada. Eu acho que isso traz esse contato com a natureza traz toda uma experiência positiva. Lígia, Ângela, Geraldo, eu achei que tinha acabado a degustação, mas o Marcos disse que eu tenho que continuar experimentando esse vinho, por quê? Não acabou? Não, agora a gente vai fazer algumas combinações para ver como que isso vai modificar no seu paladar. Os vinhos brancos, vamos pegar as frutas, então uva, o damasco combina muito com o vinho branco e o queijo branco, além da nossa castanha. Coloca o damasco na boca, depois você toma o vinho e isso vai fazer o sabor do vinho dar uma modificada. Ele vai te dar um novo toque sensorial no sua boca. Realmente é outro vinho. Essa harmonização que é muito interessante. Isso que vocês de casa precisam conhecer. Que isso é muito legal, gente. O mesmo vinho ter vários gostos de acordo com o que você está experimentando. Ó. Exatamente. E aí, com o vinho tinto, a gente vai mais para pimenta preta, mas aí por uma harmonização por semelhança, porque ele tem azeitona no aroma dele. E a charcutaria. Já a geleia de pimenta, que é uma geleia de um parceiro nosso, a gente vai combinar com os dois. Um por comparação e um por semelhança. O que eu faço agora? Agora a gente tem que harmonizar com o nosso Syrah. Então vamos pegar um pouquinho da azeitona ou da charcutaria, você escolhe. Por ser um vinho mais forte, então, sempre o que eu vou degustar acaba sendo um pouco mais forte também. Sempre não, a gente pode fazer também a harmonização por contraste, mas é bem mais simples você acabar harmonizando com um produto um pouco mais forte, com o Syrah, que é uma uva muito intensa. Sensacional! É algo que pode ser feito e vai gerar uma sensação diferente em você. Algo que muda, por exemplo, também é você colocar o vinho na boca e aí você puxar o ar pelo nariz. Isso também vai fazer você ter uma nova percepção pelo retroolfato. Então você vai ter, além do olfato que você colocando o nariz na taça sentindo, esse olfato na fossa nasal também vai mudar um pouco. Olha, sensacional. Geraldo, agora com a harmonização, eu experimentei esse aqui é bem melhor. Ganhou.
coisa, você vê como que é a coisa, né? A gente experimenta de um jeito, tem um gosto. Quando a gente faz essa harmonização, sem dúvida, esse seu aqui reserva é o melhor vinho que você fez até hoje. E ainda não chegou no ponto. Vai melhorar mais ainda? Seria isso? Ah, sim, ele vai com a maturação na garrafa, ele vai ganhando mais qualidades e mais complexidade, então realmente ele se torna um vinho cada vez melhor, né? Melhor mesmo, isso é real, né? É legal toda essa harmonização, o pessoal pôde acompanhar agora no programa GPS. Quando eu experimentei o primeiro, era um jeito. Agora, gente, vocês precisam conhecer a Vinícola Três Batalhas, que isso aqui é sensacional. Faz o seguinte, convido o pessoal para vir aqui mais uma vez. O microfone é seu, eu vou continuar saboreando. Bom, todo mundo de casa, quem puder vir num final de semana ou num feriado, quiser ver conhecer um vinho de qualidade, um vinho muito bem feito, um vinho feito com muito amor desde o campo, tudo com processo todo manual, como a gente viu lá, eu explicando lá fora. Fica o convite, agendamento via WhatsApp ou via Instagram. Estaremos aqui esperando vocês para poder apresentar essas delícias que a gente produziu aqui. Exatamente. E olha, o programa não terminou não, gente. Tem muita coisa para vocês conhecerem, principalmente as esculturas que tem aqui na Vinícola Três Batalhas. O pessoal de casa conferiu, né, Ângela? Tá vendo? Porque essas esculturas de um lado, esculturas do outro, agora eles vão saber realmente o porquê das esculturas. E isso é uma história sensacional. Vamos lá, vocês vão conferir agora. E agora a Ângela Bonfante vai explicar pra gente essas esculturas realmente sensacionais que tem aqui na Vinícola Três Batalhas. Tem o porquê de cada uma e isso é muito legal. Como que você chegou nessa arte? Falar assim, olha, eu vou colocar isso para engrandecer mais esse local. Gulim, tenho que falar para você uma coisa. Quem me conhece sabe o bordão tradicional. Me conhece sabe porque tudo para mim tem que fazer sentido. Todo o meu trabalho, toda a nossa colocação, cada detalhe de uma planta, uma escultura, tudo tem que fazer sentido para mim. Então, quando nós estamos fazendo esse projeto de vinícola, automaticamente a gente faz uma lembrança dos nossos antepassados, né? Nossos antepassados, eles de origem italiana, eles têm relação com o vinho, né? E a gente teve o cuidado de trazer as histórias deles também junto conosco. E o meu avô materno, ele nasceu em Roma. E eu tive o prazer de conhecê-lo, né? Apesar dele ter ido embora para outro plano muito cedo, mas ele gostava muito dos deuses romanos. Ele falava muito disso, ele falava de Dante, ele era uma pessoa que tinha esse conhecimento. E quando eu quis fazer as esculturas, eu pensei, vou fazer os deuses. Quero colocar os deuses, porque eu comecei pelo Baco. Sim. Aí, começando pelo Baco, eu tive que falar, não, tem que fazer os outros, né? No caso, você começou com Baco, porque Baco é o deus do vinho. Exatamente, né? Mas o Baco, ele recebe esse nome na mitologia romana, né? Só que a mitologia romana, ela copiou e colou da grega, né? Então, eu fiz questão de fazer os deuses e nomeá-los como os deuses romanos. No caso aqui atrás, essas 3 esculturas simbolizam quais deuses e qual é o significado deles? Nessas 3 aqui nós temos Vênus, Apolo e Urano. Vênus é a deusa do amor, Apolo é o deus da sabedoria e Urano é a presentificação do universo, né? Eu coloquei exatamente numa forma que o Apolo, ele olha para o turista que está chegando, tá? Ele está olhando para todo mundo que entra. A Vênus, ela ficou assim meio enciumada, entendeu? Ela está olhando para o Apolo.
E o Urano olhando, dizendo assim, que isso? O que está acontecendo aqui? E no caso o Apolo virou o rosto para Urano, não quer olhar para ele, né? Exatamente. Então é uma brincadeira, na verdade, né? A gente tem que fazer brincadeiras. O artista gosta de fazer essas coisas, né? Então tem essa história, né? Bom, claro que tem outras esculturas especiais que Júpiter, que no caso era Zeus na Grécia, Júpiter em Roma, você colocou bem na frente ali dos vinhedos, né? Na porteira, que a gente pode dizer ali. E é um lugar mais alto, né? Então ali, nesse lugar mais alto, ele está olhando para tudo, né? Ele é o Deus que é o soberano, né? Então ele está olhando para tudo. E lá no alto você colocou outros 3 deuses gregos que representam o quê? Ali representa Jano, que ele representa o tempo, né? Ele tem um rosto, Jano, que simboliza janeiro. E atrás tem outro rosto, já é um cara mais envelhecido, então ele representa o ano que passou. Então é o tempo que a gente vive, hoje, amanhã, depois. O do meio, o deus Liber, que é o deus da vinha, né? E o outro é o deus do tempo, mas é o tempo da chuva, o tempo do calor, o tempo do frio. Então ali está representado o tempo da vinha, o tempo do nosso vinhedo, o tempo dessa vida vegetal, né, que a gente cuida como se fosse assim um filhinho, né? Nossos vinhedos, eu não, né? Mas o Geraldo, o Marcos, o Paulo, o Luizinho, eles estão, a Lígia, eles estão sempre olhando como se fossem filhinhos mesmo da gente, né? Gente, realmente sensacional, Ângela Bonfante, explicando para vocês aí de casa sobre essas esculturas. No caso, o pessoal conferiu bastante cabeças separadas aqui em volta do lago, que você ainda vai trabalhar em cima delas, você vai dar o corpo para ela conforme o tempo estiver passando? Aí a gente vai ter que ver se o Jano vai permitir. Porque é um trabalho muito pesado, é muito árduo, né? Então eu comecei fazendo as cabeças, eu coloquei aqui no nosso jardim os 28 deuses e eu pretendo com essas cabeças ir trabalhando, mas na medida sem muito exagero, sem muito ansiedade, porque se eu tiver condições de vida para poder fazer os 28 grandes, eu vou fazer, evidente. Vai fazer. Mas se não, já estão prontos aí, enterrados no jardim. Não, isso é realmente sensacional, claro. Pra gente que é artista, é uma coisa diferenciada. A gente chegar numa propriedade, na fazenda, numa roça, a gente vê essa arte, né? Essas esculturas que diferenciam. E o legal da arte é aquela história, o porquê que ela tá ali, né? Sempre tem um motivo, sempre tem um porquê. E o gostoso é isso, a gente poder viajar um pouco mais, curtir, né, essa beleza especial desse local e, acima de tudo, com arte, cultura acima de tudo. É isso aí. A gente não consegue viver sem arte, né? Não o alimento da nossa alma, né, Gulim? E aí você acaba contemplando tudo, da parte da agricultura, né? Juntamente com a cultura em artes visuais e tudo mais. Muito legal, por isso que a Vinícola Três Batalhas é única e o pessoal de casa tem que vir aqui conhecer. Assim como o Gulim gostou muito, eu acho que todo mundo vai gostar. A gente preparou com o coração, sabe? E sempre valorizando tudo o que o local tem. A gente não construiu, a gente reformou tudo que tinha, restaurou tudo que tinha. Arquitetonicamente, nós não temos assim valor arquitetônico, mas tem valor emocional. Eu gosto muito de preservar os nossos patrimônios, principalmente por conta de quem construiu um dia, homenageando esses profissionais que um dia vieram e construíram tudo isso, né, Guilherme? Imagina a pessoa que construiu lá atrás aqui, hoje a família deve ficar muito feliz, né? E ela, de onde estiver vendo lá de cima, fala assim, olha que lindo, deram continuidade no meu projeto, no que eu sonhei, no que eu acreditei. E é assim que a gente tem que fazer, manter a história lá de trás, claro, viva acima de tudo. Sim, e é muito gostoso quando chega algum parente daquelas pessoas que moraram aqui, porque esse sítio ficou assim, sem habitação durante 30 anos. Então, quando nós chegamos aqui, nós conseguimos restaurar com as nossas próprias mãos, que é assim que eu gosto de fazer, né? E nós restauramos na época da pandemia. Todo mundo aí fechado com a pandemia e nós aqui nesse lugar maravilhoso, reconstruindo janela, reconstruindo porta, pensando numa coisa, pensando em outra.
e foi assim que nós passamos a pandemia. E aí, hoje você está colhendo o que você plantou lá atrás, principalmente o café e agora esses vinhos especiais. A nossa região, a nossa terra, o nosso terroir, que foi surpreendente. Foi surpreendente. Sensacional? Sensacional. Sensacional, Vinícola Três Batalhas, gente, que fica aqui no alto de Águas da Prata, próximo às Torres do Mirante. Um pouquinho mais para vocês aqui desse local sensacional. E eu vou encerrando o GPS aqui na Vinícola Três Batalhas com o Geraldo Dezena e a Ângela Bonfante. Foi realmente um programa especial, meus amigos. A galera pôde conhecer um pouco dos seus cafés, vinhos e esse lugar que é maravilhoso. Agora a gente vai encerrar. Bom, quando eu cheguei aqui, estava um sol. De uma hora para outra aparece uma nuvem. Isso é o famoso Alto do São Roque, não é, Ângela? É o Alto do São Roque. Nós estamos aqui muito próximo do bairro de São Roque. E nós costumamos chamar um setor turístico do Alto do São Roque. Exatamente. E o mirante aqui, essa visão que a gente tem da Vinícola Três Batalhas e de toda essa região é além de sensacional, não é, Geraldo? Ah, sem dúvida. Eu acho que aqui é um paraíso, né? É um privilégio poder estar curtindo essa nova fase da minha vida aqui nesse lugar. Exatamente. Olha, aqui a Ângela gosta de brincar que é a aldeia ali embaixo, gente. E no alto, de frente conosco aqui, tem a Capela de Nossa Senhora das Graças, que tem uma história muito bacana aqui, não é, Ângela? Tem. Quando nós chegamos aqui, a gente viu esse sítio bastante detonado, porque tinha um abandono de 30 anos, né? E a primeira coisa que nós fizemos foi organizar essa capela. Foi a primeira construção, foi a primeira intervenção nossa aqui, porque nós somos muito devotos de Nossa Senhora das Graças. E ela tem um posicionamento nas mãos, né, de distribuir graças. Amém. Então nós achamos que ela é a nossa protetora e ela distribui graças aqui para nossa aldeia, vamos dizer assim, né? E para a gente encerrar com chave de ouro, Geraldo, eu queria que você falasse sobre a arquitetura aqui do seu pergolado, que você trouxe lá do Vaticano para cá. Isso é muito legal. Eu olho de um jeito, você vê uma coisa. Se eu der alguns passos ao lado, muda. Explica isso, Geraldo. É que a gente tentou fazer de certa forma, uma brincadeira aqui, né? Porque lá na Praça de São Pedro, você tem um ponto que você fica posicionado onde as colunas da frente escondem as colunas de trás. E aí nós fizemos o mesmo desenho aqui. Quando nós fomos colocar essa arquitetura, nós colocamos da mesma forma, com essa diferencial, vamos dizer assim. Exatamente. E isso engrandece cada vez mais aqui a Vinícola Três Batalhas, não é, Ângela? Engrandece, sim. Eu acho que o que a gente mais sabe fazer é arrumar histórias e significados para as coisas aqui. Nós temos a história das Três Batalhas, nós temos a história da nossa família, nós temos a história da nossa religiosidade. Tudo que é aquilo que é a nossa vida, a gente tem que jogar como símbolos aqui dentro, né? Então, é isso. E vocês conseguem trazer isso para o pessoal de casa. Aliás, já convido vocês mais uma vez, venham visitar a vinícola aqui, venham conhecer os cafés e os vinhos especiais. Convido o pessoal mais uma vez, só entrar em contato, o telefone está na tela, ou então o Instagram. É realmente especial o pessoal vir aqui conhecer, não é? São João e Águas da Prata são duas cidades turísticas. Águas da Prata sempre foi. São João é um município de interesse turístico. Então, uma coisa que o sanjoanense precisa aprender é que o nosso município e o município de Águas da Prata são turísticos. E o sanjoanense, ele pode fazer turismo na própria cidade, porque a cidade nossa e Águas da Prata oferece recantos maravilhosos. E se você quiser passar um ano passeando nesses dois territórios, nesses dois municípios, você encontra todo final de semana uma coisa nova. É isso aí, realmente especial. Você de Aguaí, você de Vargem Grande do Sul, Pinhal, Casa Branca, Rio Pardo, que estão conferindo o GPS agora, aproveitem e fale pra galera aí de fora. Nossa região é sensacional. Venham conhecer e tragam o pessoal. Porque é legal isso, o turismo serve para isso, pra gente poder se divertir, conhecer alguma coisa. E quando a gente tem o turismo perto, aí que vale a pena vir visitar, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu acho que aqui é uma oportunidade muito grande quando a gente recebe as pessoas aqui. Como é que é gostoso essa interação, conhecer novas pessoas, novas formas de pensar.
E aqui, como a gente oferece degustação e harmonização, né, o pessoal faz a reserva por aqui, a gente, nesse momento ali de descontração, na hora de se tomar um vinho e de fazer a degustação, o pessoal está colocando aquilo que gosta, a gente conhecendo as pessoas e essa interação é fantástica. Eu acho que é o que a gente leva dessa vida aqui. Exatamente, aprendendo cada vez mais, principalmente em nossa região. Meu amigo Geraldo, agradeço o convite que você fez ao programa GPS. Queridíssima, Obrigada. grande amiga, artista, sensacional. Fiquei muito feliz de ter passado esse dia especial com você. Vamos lá, né, gente? O pessoal então agora vai ficar com um pouco mais aqui desse final da Vinícola Três Batalhas. E aproveitem, venham visitar cafés e vinhos sensacionais. Um pouquinho mais para vocês, esse pedacinho do paraíso em Águas da Prata, no alto aqui do São Roque. Rola aí.